Nada melhor do que ter o Edinho aqui para nós, né, Edinho? Trazendo a alegria e o ensinamento dele sempre muito oportuno. Edinho, é um prazer te ouvir. Obrigado, meu irmão. Bem-vindo. Agradeço. Vocês sabem que o tema que nós vamos desenvolver aqui hoje, tem algumas pessoas que já sabem, né? Que já viram, né? E você, André, acabou de falar. Esse tema foi mudado hoje. Eu não ia falar disso aqui. A gente ia desenvolver um outro tema. Porém, nessa iminência, eu até falei com a Carla hoje. Falei, Carla, vamos mudar o tema, porque provavelmente a gente deve entrar no estágio amanhã. Tomara que não, talvez não, né? E aí, então, nós vamos falar hoje a respeito do casamento. Tem bastante gente aqui que é casado? Tem? Casado? Quem é solteiro aqui ainda? Pode ir com Deus. Que Jesus já abençoou vocês. Estou brincando, pode ficar aí. Serve para solteiros, para os solteiros também. Esses daí vão direto. Assim, ó. Mas antes da gente começar a falar efetivamente do assunto, eu vou só lembrar que enquanto nós estivermos aqui, desde a hora que nós entramos por aquele portão, todos nós já estamos envolvidos pelas bênçãos de Jesus. De modo que todos nós vamos ser fortalecidos nesta noite pelas energias de Jesus. E tá, eu falo com essa propriedade porque não fui eu que disse isso, foi Ele mesmo. Jesus que falou assim, ó, onde 2 ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, aí eu estarei. E aqui na doutrina espírita a gente não faz nada além de falar de Jesus, buscar relembrar os ensinamentos de Jesus, ou até mesmo explicar um pouco melhor os ensinamentos de Jesus. Assim? Melhorou? Ô, rei, obrigado, hein? Tem que ficar aprendendo aqui essas coisas, eu não estou acostumado com essas coisas aqui. Não sou tão moderno assim. E aí, primeira pergunta que a gente tem que fazer para nós hoje: o que é que eu vim fazer nesse mundo? O que é que eu vim fazer aqui? O que é que eu estou fazendo aqui nesse planeta? É uma pergunta que a gente tem que fazer sempre. Qual o motivo de eu estar aqui? Porque a gente busca muitas respostas, mas talvez não queira saber o motivo principal, ou fazer a pergunta principal que a gente tem que ter, que é saber o motivo da gente estar aqui. E o motivo de todos nós estarmos aqui é para que a gente possa melhorar, para que a gente possa evoluir, para que a gente possa crescer. Claro que cada religião tem uma maneira de abordar esse tema, tem uma maneira de explicar isso para a gente, e a doutrina espírita também tem a sua. A maioria das pessoas aqui que são espíritas já devem ter estudado isso, que nós viemos aqui para crescer, através das reencarnações sucessivas, para a gente melhorar, para nos tornarmos pessoas melhores. E esse é um ponto que é comum. Todos nós queremos nos tornar melhores. Todos nós. Não tem nenhum de nós que não gosta de coisa boa. A gente gosta de coisa boa, e a gente gosta de ser bom, e a gente quer ser bom. Só que às vezes para ser bom a gente esbarra em alguns desafios. E é para isso que a gente vem aqui. Para a gente ver como é que a gente vai se comportar diante desses desafios. Para que a gente possa realmente nos testar, e para que a gente realmente possa buscar fazer o mais correto possível. Qual que é o mais correto possível? É a gente se aproximar o quanto a gente conseguir dos ensinamentos de Jesus, que é a gente amar. Esse é o mais correto. E aí, é interessante porque muitos, né, maioria esmagadora de nós,
quando nascemos aqui, nós vamos crescendo, depois a gente tem a ideia de casar, né? Por que a gente tem a ideia? Por que casar, gente? Por quê? A gente quer casar. Não bastava a gente só viver? Não. A gente quer casar. Tem que ter o casamento, né? Não é assim? E aí a gente quer casar. E a pergunta é, se eu perguntar para os casados hoje, por que é que você casou? Por que você casou? Porque a ideia de crescimento e a ideia de elevação, ela está lá dentro de nós. Inconscientemente, a gente sabe que o casamento vai nos ajudar a isso. Eu coloquei essa pergunta aqui, ó, pergunta 695 do Livro dos Espíritos. O Kardec, quando ele estava lá compilando a doutrina espírita, codificando a doutrina espírita, ele perguntou isso aí para os espíritos. Ele perguntou na pergunta 695, o casamento é contrário, ou seja, está lá assim no livro mesmo, o casamento, ou seja, a união estável de dois seres é contrária à lei natural? Sabe qual foi a resposta da espiritualidade? Que o casamento é um progresso na marcha espiritual. O casamento é uma ferramenta de progresso para todos nós. E onde é que a gente escuta isso aí? No dia a dia. Quem daqui fala bem do casamento? Onde a gente escuta alguém falando bem do casamento? Pelo contrário, a gente escuta as pessoas falando mal. Tanto que piadinha de casamento tem assim, ó, de caminhão. Tem de caminhão para a gente falar. Não é? Mas nós que somos espíritas, nós já estamos buscando esse entendimento. Tanto que, quando alguém chega para a gente e fala assim, eu vou me casar. O que é que nós falamos? Nós aproveitamos todos os ensinamentos que nós já colhemos. Pergunta 695, progresso na marcha de evolução da espiritualidade. A gente vira para a pessoa e fala assim, que bênção. Como você está no caminho de Jesus. A sua vida vai melhorar muito. Não é isso que a gente fala? Com todo o conhecimento espírita que a gente tem? Não é não? A moça fez assim para mim, não é não? Não é isso que eu falo não. Se nós não nos ajustarmos, sabe o que nós vamos falar? Aquilo que a maioria fala. O quê? Você tem certeza? Vem aqui, deixa eu ver se você não está com febre. Para com isso. É o que a gente escuta normalmente. E aí, por exemplo, uma pessoa que chega pra gente que fala que vai casar, ela vem e comunica que ela vai casar. Ela está feliz ou ela está triste? Muito feliz. O que a gente faz com a felicidade dela? Tô aí, vai casar, tonto. Agora você vai ver. A gente arrebenta com a felicidade da pessoa. Porque nós não nos ajustamos. Agora, como é que a gente tem que ajustar para falar coisa boa? Nós temos que estudar o Livro dos Espíritos. Nós temos que estudar sobre o casamento. Nós temos que estudar sobre o amor de Jesus. É isso? Não é isso. Não é isso. Para nós nos ajustarmos, para falarmos, para dar alegria para aquela pessoa, para inflamar aquela pessoa na alegria que ela já tem, o ajuste tem que ser dentro do seu casamento. Ajuste o seu. Porque se você não ajustar o seu, você não tem condições de aumentar a alegria daquela pessoa. Você vai desanimá-la. É igual uma pessoa que chega para abrir uma empresa e fala assim, vou montar uma empresa. O outro fala assim, sabia que a maioria das empresas que são montadas quebram em menos de 2 anos? Já joga um balde de água fria. Fala para a pessoa, isso, muito bem. Legal. Eu admiro pessoas assim, empreendedoras, vai. Aí a pessoa fala assim, mas eu estou com medo. Fala assim, medo a gente tem que fazer tudo. A gente tem medo de fazer tudo. Vai lá, enfrenta o medo. E se não dá certo?
que a gente tem que responder quando a pessoa fala assim, e se não der certo? A gente responde para ela assim, e se der? A gente não sabe, mas para isso a gente tem que ajustar. Então, quando a gente for falar qualquer coisa a respeito do casamento, quando alguém chegar e falar para a gente que vai casar, nós temos que estar ajustados para falar para a pessoa, é a joia, sua vida vai mudar para melhor. Porque depois que eu me casei, a minha vida mudou muito, melhorou demais. E eu recomendo o casamento para qualquer pessoa, porque pensa num negócio bom. Isso é ajuste, não do ensinamento, mas da sua convivência, né? Aliás, quando a pessoa fala que vai casar, ela leva tanta paulada, ela só perde, olha só como é que nós somos, só perde com outro momento extremamente feliz e alegre que a pessoa vai passar, comunica para dividir a alegria e também a espezinhada. Sabe quando que é? Sabe ou não? A hora que eu falar para vocês, você fala assim, não acredito nisso. É quando a mulher fica grávida. Gente, o casal fica grávido, feliz da vida, a mulher feliz da vida, chega e vai contar. E outra, essas coisas a gente não conta para desconhecido. Você não vai chegar, por exemplo, você vai sair, vai lá no calçadão, vai encontrar alguém e fala, escuta, deixa eu contar um negócio, estou grávida. Lógico que não, você vai contar para quem você conhece, para dividir a alegria, né? E dentro dos nossos ajustes de doutrina espírita, de ensinamento de Jesus, de evolução, a gente vira e fala para a pessoa assim, que bênção. Lembra da bênção do casamento? Essa também, que bênção. Uma criança na nossa vida muda tudo. A gente se doa. A gente sente um negócio lá dentro, assim, que é uma alegria, você é capaz de tudo por um filho. É muito bom. Se as coisas não tivessem tão difíceis, eu teria 4. Eu falo isso porque eu tenho 3, né? Eu teria 4. Quem tem 1, fala, se não fosse 2, eu teria 2. Quem já tem 4, fala, eu teria 5. Quem já tem 5... Aí a gente está precisando dar uma estudada em você. Né? Mas não, o que a pessoa ouve quando ela fala que está grávida? Se prepara. Eu tenho dó das mulheres. Porque os homens é mais ou menos assim. Agora você está lascado, vai ter que arrumar 2 empregos, teu dinheiro não vai dar para nada. É mais ou menos assim o homem, né? Que ele escuta. Agora a mulher não. Fala, esquece regime. Estria, celulite, vem de caminhão. E mais, hein? Não sai não. Vai ficar para sempre com você. Outra coisa, aproveita para dormir. Porque depois que essa criança nascer, você não vai dormir nunca mais. A pessoa veio dividir uma alegria com você, ela já está na dúvida se ela devia ter ficado grávida. Né? Ou seja, nós precisamos nos ajustar. Porque quando a pessoa chegar e falar para você assim, eu estou grávida. Nós vamos ter um filho. Se você tiver ajustado, você vai falar assim, que bênção, que maravilha, filho é muito bom. Mas não é se ajustar com os ensinamentos, é só se ajustar no seu dia a dia, com os seus filhos. Aí você vai ter condições de falar isso. E é para isso que nós estamos aqui. Porque quando a gente está ajustado no casamento, pegando a resposta da 695, que é um progresso na marcha espiritual, estou ajustado no casamento, estou feliz no casamento e estou recomendando o casamento para outro, significa que eu estou no caminho. Se alguém vem falar que está grave, e eu estou ajustado nos ensinamentos, a respeito de filho, aquela coisa toda, fala com propriedade, que bom, que bem, você vai adorar, vai te ajudar muito, é porque eu estou ajustado, não no ensinamento, mas na convivência com os meus filhos. Então, por isso que nós vamos falar disso aqui um pouco hoje, porque talvez, a partir de amanhã, nós sejamos forçados a conviver mais com os nossos pares, porque até um tempo atrás, antes de pandemia, um saía para trabalhar de manhã, o outro também saía, às vezes voltava à noite, às vezes viajava, ficava a semana inteira fora. Hoje não mais. Hoje a gente tem ficado muito mais próximos. Então nós precisamos abordar esse assunto, porque faz parte da nossa vida, faz parte do nosso propósito de estarmos aqui nesse mundo, que é evoluir. E aí, vou perguntar de novo, por que você se casou? Essa pergunta é bastante difícil da gente responder,
A gente pensando nisso aqui, a gente fala assim, é meio que inconsciente, tá? Mas a gente talvez consiga responder a pergunta diferente. Por que é que eu escolhi essa pessoa? Por que é que eu quis me casar com essa pessoa? Tem alguém aqui que casou forçado, obrigado? Por algum motivo? A gente não vê mais isso. Antigamente tinha, né? Antigamente era assim. A filha nascia, já era prometida a casar com o outro lá, aquela coisa toda. O filho nascia, já ia casar, né? Principalmente entre os nobres, né? E tinha mais um detalhe ainda, que era terrível, que era perigosíssimo. Gente, era perigosíssimo. Tem um menininho pequenininho ali, eu falei perigosíssimo, ele ficou olhando assim. Vou explicar porque é perigosíssimo. Porque assim, ó, a mulher, a moça, ela sonha casar com quem? Isso, com o príncipe encantado. E o cara sonha casar com quem? Com a princesa. É assim. Aí naquela época lá que eram arranjados os casamentos, você imagina, o rapaz ia ser obrigado a casar com uma moça que ele nunca tinha visto. E normalmente a família do noivo, no dia do casamento, ia para a casa da noiva, lá eles iam se unir, sempre faziam um negocinho lá, uns comes e bebes lá, ó o risco aí, ó o perigo aí, porque a moça está esperando quem chegar para casar com ela? O príncipe encantado. De repente, olha aquela hora, quem chegou para casar com ela? Um sapo. Ela olha, quando ela bate o olho assim, ela fala, o quê? Pai, troca. Isso eu não quero não. Pode fazer isso? Podia fazer isso naquela época? De maneira nenhuma. Mas aí o cara que chegou lá estava esperando a princesa. Quando abre a porta, quem está lá para casar com ele? A Fiona do Xereque. Ele podia recusar? Não, ele tinha que casar. Não tinha dessa. Era obrigado. Hoje não mais. Olha como nós evoluímos. Nós estamos escolhendo com quem nós vamos viver lado a lado, como parceiros, né? E aí a pergunta é, por que é que eu escolhi aquela pessoa? Por que é que eu escolhi minha esposa? Por que é que eu escolhi meu marido? Alguém quer responder para mim? Se a gente apertar um pouco, pegar qualquer um de nós aqui, e se a gente apertar um pouco, quando a gente não sabe, a gente fala assim, eu casei porque eu amo. Essa é uma resposta. A outra é, eu casei porque eu amava. Essa é lastimosa. Se a pessoa falou, casei porque eu amo, ai, que benção. Casei porque eu amava, lascou, né? Mas a gente fala, casei porque amava, não sei o que, tá. Mas na verdade não é isso. Para a gente escolher, nós analisamos, nós comparamos, nós buscamos alguma coisa que a gente quer, que nos preenche, que nos faz bem. Então a gente não casa por amor, a gente casa, não escolhe por amor, a gente escolhe por outro motivo. A palavra não é amor, a palavra é admiração. A gente escolhe quando a gente admira. Se você admira, você quer perto de você. Se você não admira, você não quer perto de você. Ok. Agora, regra geral. O que é que nós admiramos nas pessoas? Vamos lá. O que nós admiramos nas pessoas? Um amigo encontrou com outro. Perguntou para ele assim, e aí, como é que vai? Como é que está lá o seu casamento? Falou, nós largamos. Aí ele falou, largou? Falei, mas parece que vocês se davam tão bem. Aí o cara falou assim, e por acaso você ia querer ficar casado com uma pessoa falsa, porca, mentirosa, que não gosta de trabalhar? Aí o outro falou assim, não, eu não ia querer. Ele falou, então, ela também não quis. Né? Ela também não quis, foi embora. Mas assim, o que a gente admira? O que a gente admira em regra geral nas pessoas? A gente admira uma pessoa que é aciada? Sim. A gente admira uma pessoa que é educada? Sim. A gente admira uma pessoa que é inteligente? Sim. A gente admira uma pessoa que é esforçada? Pessoa batalhadora? Pessoa estudiosa? A gente admira? Sim, a gente admira isso nas pessoas.
E quando eu estava pesquisando sobre isso, eu descobri uma coisa que é imprescindível. Dica para os homens agora, só para os homens. As meninas fecham o ouvido aí, não vai escutar o que eu vou falar não. Eu descobri que as mulheres, sabe uma das coisas que elas mais admiram nos homens? Bom humor. As mulheres adoram homens que têm bom humor. Gente, quando eu descobri isso, agora eu saio na rua assim, ó. Sou bobo, né? Ou seja, nós admiramos pessoas que têm bom humor. Eu disse das mulheres, mas os homens também. Ninguém gosta de ninguém carrancudo, não. A gente gosta da pessoa, aquele semblante leve, sabe? Então nós gostamos disso nas pessoas. E mais, a gente gosta de quem elogia a gente? Sim. A gente gosta de quem ajuda a gente? Sim. De quem faz favor para a gente? Sim. Ou seja, nós gostamos disso nas pessoas. Associado a isso, ainda tem a beleza, né? Não é assim? As pessoas acreditam que a beleza é um poder de atração e ajuda muito num contato? Vocês acreditam nisso? Acredita? Vai lá, pega lá, Instagram, pega as fotos que estão no perfil, vê se aparece com a pessoa que é dona da página. Pega as fotos do WhatsApp, vai lá na foto do perfil, lá da pessoa. Você bate e fala, mas não é essa mesma pessoa. Por quê? Nós temos essa ideia de que a gente tem que parecer bonito para os outros. E às vezes a gente admira a beleza. Então aí você começa a olhar para as pessoas, e aí você escolhe uma que você admirou, talvez mais do que as outras. E aí você começa a querer aquela pessoa para... A gente começa a querer aquela pessoa para nós. É mais ou menos assim. A menina está na escola, adolescente, e aí de repente ela começa a ficar de olho no menino, no Marquinho. E ela olha o Marquinho, ela acha o Marquinho bonito. O Marquinho é estudioso, o Marquinho tira nota boa. E o Marquinho é educado, o Marquinho tem bom humor, e ela começa a olhar naquilo, e aí todo dia ela olha para o Marquinho, e aí cada dia ela quer ficar mais perto do Marquinho, e aquela coisa toda, e aí vem uma amiga dela e fala para ela, você não sabe da maior, sabe o que eu tive reparando? Você já olhou no Marquinho? Olha, mas que menino inteligente, e bonito, e esforçado. O que a amiga já responde? Fala, eu sei de tudo isso, tanto que nós já estamos namorando, viu? Opa, vou segurar aqui, não é assim? A gente às vezes entra até em disputa com outra pessoa, porque se você está admirando, mas só está admirando, e alguém chega primeiro e quer avançar, você fala, opa, admirei primeiro, não vem não. Só que tem um detalhe, inconscientemente, nós sabemos que a outra pessoa só vai querer ficar com a gente se ela nos... Exato. Se ela não nos admirar, ela não vai querer nunca ficar com a gente. É inconsciente, a gente sabe disso. E aí a gente começa a agir de tal forma, né, que ela olhe para nós de uma maneira diferente e que fique admirada e que queira ficar com a gente, né? Então o que a gente faz? Os homens, por exemplo, o que os homens são experts em fazer? Dar flor, dar presente no aniversário, né? Agradar, levar para sair. Gente, a gente é capaz de abrir a porta do carro. Nós homens, quando a gente começa a namorar alguém, mas está bem no começo, a gente quer fazer aquela pessoa admirar a gente cada vez mais. Se eu falar para vocês, para as mulheres, vocês não vão acreditar do que nós somos capazes. Nós somos capazes de tomar banho todo dia. Estou falando. Porque está começando a namorar o cara novo. 20 e poucos anos, né? 20 e poucos anos, está começando a namorar, ele vai jogar bola. A hora que ele chega do futebol todo suado, a namorada lá chegando na casa dele, o que ele fala? Amor, aguenta um pouquinho, já vou tomar um banhozinho, já sai. É assim. Você acha que ele vai lá todo suado daquele jeito lá, para abraçar a namorada? Ela nunca mais volta. Fala, o quê? Né? E aí a gente escolhe ficar com a pessoa, não é assim? E aí a gente fica muito feliz, porque a gente quer casar com a pessoa, a gente quer construir uma família com a pessoa. Até quando?
até quando nós queremos isso? Porque quem determina isso somos nós. Se você pensar assim, até quando der certo, não vai funcionar. E tem aquela história também, né? Até que a morte separe, né? Tem aquela história. Não, enquanto a gente ficar aqui, diz que o cara morreu, o homem morreu, casado, 38 anos de casado, deu um probleminha lá, morreu. Foi lá para o plano espiritual. 5 anos depois, quem morre? A esposa dele. 5 anos depois. A esposa morre, vai para o plano espiritual, quem que ela encontra? O marido. Abriu os braços, foi correndo. Amor! Que ela foi abraçar, ele pôs a mão na frente, falou, opa, para. Ela falou assim, amor, você não está me conhecendo, sou eu. Ele falou, não, estou conhecendo sim. Mas lembra mesmo que nós falamos lá, até que a morte o separe. Cada um para o seu canto. Ou será que nós estamos querendo construir algo bem mais resistente, bem mais sólido, bem mais forte, capaz de ir além? Edinho, mas dá? Sim, dá para construir. Dá para construir. No nosso lar, era o Tobias, eu não lembro, era o Tobias que voltou a conviver com a esposa lá do outro lado. Tobias, né? Obrigado, Vivi. Era o Tobias. O Tobias desencarnou, continuou vivendo com a esposa do lado de lá. E eu estou tentando, eu e a minha esposa, nós estamos combinando para continuar assim também. Quando a gente desencarnar, nós vamos continuar vivendo do lado de lá. Continuar a parceria. Essa é a ideia. E aí a gente vai e casa. Ok. O que é que nós temos que fazer para o casamento funcionar? Gente, a mesma coisa. Não tem que mudar nada. Nós temos simplesmente que continuar fazendo a pessoa me admirar. O marido tem que fazer a pessoa admirar, e a esposa tem que fazer o marido admirar. Quer ver? Eu vou pegar um casal aqui, ó. Pegar um casal apaixonado, tá? Casal novinho, sabe? Você pega esses adolescentes assim, eles são bem apaixonados. Vivi. Adolescente, a gente tem. Aliás, adolescente é muito legal quando a gente tá namorando, né? Quando a gente tá namorando que quer fazer a pessoa admirar. Hoje até mudou um pouco. Mas você ligava, antes era telefone fixo, né? Porque agora é celular. Então era telefone fixo. Aí você ligava para a pessoa. Aí você falava, você tinha que dormir, aquela coisa toda, né? Então tá, amor, um beijo. Então tá, um beijo. 2. Então tá, amor. Desliga. Não, desliga você primeiro. Desliga? Não, desliga você primeiro. Aí você vai e fica naquela, desliga, fica 15 minutos nesse negócio, desliga, eu te amo, um beijo, tal, não sei o quê, até que você cria coragem, né? E fala, então tá, amor, eu tenho que trabalhar amanhã cedo, vou ter que desligar mesmo, eu não queria falar com você a noite inteira, mas eu tenho que desligar, tá? Aí amanhã eu te ligo de novo, um beijo, tchau, fica com Deus. Plum! 30 segundos depois o telefone toca, você atende e fala, alô, você desligou na minha cara? Gente! Quando a gente está começando a namorar é assim. Mas vocês dois, você quer que ela te ame? Quer? Você quer? Quer? Você quer, Vivi, que ele te ame? Quer? Olha lá, eles dois querem. Tem mais alguém que é casado aí que quer isso aí? Que é apaixonado aí? Quer? Quer que ela te ame? Então. Só tem um detalhe. Eu também não sou bobo. Eu também quero que a minha esposa, você também quer que ele te ame? Quer? Olha lá, tá vendo? Nós somos tudo muito parecidos. E nós somos parecidos, somos todos apaixonados. Só tem um detalhe. O amor que você quer dele, não é responsabilidade dele. É responsabilidade sua. O amor que você quer dela, não é responsabilidade dela. Responsabilidade sua. Entendeu? O amor que eu espero que a minha esposa devote para comigo, não é responsabilidade dela. A gente espera que as outras pessoas nos amem, mas não é responsabilidade dela. A responsabilidade do amor que eu quero da minha esposa é minha. Ou eu faço ela me amar, ou ela não vai me amar nunca.
Pode ter amado lá quando ela me conheceu, que aí é aquela história. Pode ter me admirado lá e trocou a palavra e falava que me amava, porque me admirava muito. Se eu não fizer ela me admirar, ela não vai me amar. Vamos voltar lá atrás. O que é que a gente admira nas pessoas? Pessoa aciada, pessoa esforçada, pessoa inteligente, pessoa batalhadora, pessoa amiga. É isso que eu tenho que continuar sendo. Até quando? Para sempre. Se eu quiser ter um casamento feliz, para sempre. É isso que eu tenho que fazer. É fácil? Claro que não é fácil. Mas nós estamos precisando crescer, nós estamos precisando evoluir. E o que tem acontecido depois da pandemia? Muitos casais, nós, casados, estamos tendo que conviver mais com os nossos parceiros. E como é que nós estamos tratando esse nosso parceiro? Pandemia. Você ficava na sua casa só de domingo, agora você está ficando de segunda a domingo. O que é que você tem feito dentro da sua casa para a sua esposa continuar te admirando? O que é que você tem feito na sua casa para o seu marido continuar te admirando? Como é que você tem administrado isso? Porque não tenham dúvida, essa pandemia que a gente fala é algo mundial. Inclusive, nós abordamos isso numa outra sexta-feira que eu tive aqui. Isso é para nos empurrar para a evolução. Muita coisa vai mudar, muita coisa. Para melhor. E onde é que eu me coloco? Eu quero ser o melhor? Se eu quero ser o melhor, tem que ter esforço. Não pode ter preguiça. Porque hoje, inclusive, nós temos uma ferramenta que nos pede preguiça, que é o celular. As pessoas, aliás, eu ia falar uma coisa aqui, mas é mentira. As pessoas iam falar assim, as pessoas levantam e já pegam o celular. Não, elas pegam o celular antes de levantar. Está na cabeceira da cama. Aí ela dá uma olhada nas mensagens, já posta alguma coisa, bom dia, gente, né? Tem muitos que postam bom dia, gente, vai no banheiro e volta e dorme de novo. Esse que ela levantou. E aí vai, e aí fica entretido ali, e fica mexendo com a coisa, é uma coisa, outra, é um e-mail, não sei o quê. Tá, e aí? E dentro da sua casa, que você foi colocado lá agora, para conviver? E eu também resolvi mudar um pouco, porque eu andei lendo algumas reportagens, onde a violência doméstica aumentou demais. E aí, quando a gente escuta uma notícia dessa, fala, a violência doméstica aumentou demais, a gente pensa assim, graças a Deus, que eu não bato em ninguém na minha casa. Mas a violência doméstica não é agressão física só. A violência doméstica é agressão verbal. A violência doméstica é o desprezo. A violência doméstica é o pouco caso que você faz com as pessoas. Você não precisa agredir sua esposa para estar cometendo violência doméstica. Você não precisa agredir o seu marido para estar cometendo violência doméstica. Basta você desprezar, deixar para lá. Ou às vezes colocar uma palavra, né, mal colocada, uma crítica, um negócio assim. Também é violência doméstica. Então nós temos que ter um cuidado gigantesco para a gente não se inserir nesse contexto da violência doméstica. E isso é responsabilidade nossa, não é do outro. Porque além de tudo isso que nós estamos falando já deste desafio que é a gente viver casado, a gente está tendo um outro desafio. Porque nós estamos num momento onde o mundo assim, está um turbilhão de transformação e as pessoas estão diferentes. As ideias, os pensamentos. Parece que, não é só aqui no Brasil, é no mundo, mas as pessoas parecem que estão se dividindo. Umas pensando de um jeito, outras pensando de outro, e começam a se atacar.
Edinho, eu não entendi muito bem essa parte de dividir, mas dentro da minha casa, dentro de casa está acontecendo? Sim. Dentro da minha casa, com relação à pandemia, tudo que está acontecendo, eu tenho uma visão, minha esposa tem outra. Dentro da minha casa, eu sou espírita, a minha esposa é católica. Isso anula todas as qualidades que ela mostrou para mim e que fez com que eu a admirasse? Não. O fato de eu pensar diferente dela em alguns pontos anula a admiração que ela tem por mim e faz com que eu seja inferior? Não, desde que eu continue fazendo aquilo que eu fazia lá atrás, tá? Bem lembrado, desde que ela continue fazendo tudo aquilo que me fez, né, chegar nessa admiração, nesse amor. Desde que ela esteja fazendo tudo e eu também, o fato da gente pensar diferente, não tem problema. Então ela pensa de um jeito, eu penso de outro. Então a gente tem que se cercar do quê? De muita paciência, principalmente nós homens, porque as mulheres têm necessidade de falar. Mulher precisa falar, tá? Ó, isso que eu estou falando, não sou eu que estou inventando. A ciência já falou isso. A ciência mostrou que os homens, vocês sabem em média quantas palavras os homens falam por dia? A ciência mediu isso. Em média, quantas? Sabe ou não? Sabe você? Isso! Por isso que eu admiro você. Você falou assim, o Edinho, eu admiro muito o Edinho, não sei o que e tal. Quando ele veio aqui para o Ailuz, eu já estava aqui, então ele fez aula comigo lá. Hoje ele sabe muito mais doutrina espírita que eu, trabalha muito mais doutrina espírita que eu, e faz um trabalho que os espíritos falam assim, o maior favor e a maior caridade que você pode fazer para a doutrina espírita é a sua divulgação. E eu, igual você, eu conheço poucos que divulgam tanto doutrina espírita, tá? Mas é isso, 4.000 palavras em média, por dia os homens falam. As mulheres, quantas? Quantas? 7.000 palavras por dia. Em média, tá? Isso é média, que os cientistas mediram lá. E aí funciona assim, você sai para trabalhar de manhã, bom dia meu amor, aquela coisa toda, tal, e você sai para trabalhar, aquela coisa toda, e ela também sai às vezes para trabalhar, se trabalhar é até melhor, né, profissionalmente, né, assim, fora de casa, e aí ela sai também, aí chega os dois em casa à tarde, pronto. O que aconteceu? O homem saiu, já falou as 4.000 palavras dele, e está tudo certo. A mulher também saiu, já trabalhou, falou as 4.000 palavras dela. Sacaram? O que vai acontecer? Sacaram o que vai acontecer? Ela está com 3.000 palavras acumuladas. Ela tem que gastar. Porque amanhã cedo já tem 7.000 na ponta da língua. E ela quer falar. E nós homens temos que aprender a ouvir. Porque quando a gente queria gerar admiração, quando namorava, abria a porta do carro, mandava flor, lembrava da data do aniversário, aquela coisa toda, a gente ouvia. Aí agora porque você casou, você acha que não pode ouvir mais? Tem que ouvir. Tem que ouvir. Tem que continuar fazendo. Eu vou contar um segredo para vocês. Está gravando ali, não sei nem se ela vai ver depois. Mas assim, eu chego, então eu já sei que ela vai falar mais do que eu. Eu tenho certeza disso. Então eu chego, 2 técnicas que eu tenho usado. Ela sempre gosta de, a hora que eu chego em casa, ou tomar um café, ou tomar um chá. Quando eu chego e ela ainda não aprontou isso, eu faço café ou faço chá para ela. Porque ela tem que continuar me admirando, porque ela tem que continuar me amando, porque eu quero. Então eu tenho que fazer. Agora, o dia que eu não quiser que ela me ame mais, eu posso largar tudo, que rapidinho ela vai deixar de me amar. Talvez até queira largar de mim, tá? Aí eu faço isso daí, aí a gente toma o café e tal, e aí a gente vai, eu pego ela pela mão, falo assim, vamos conversar, vem aqui. Aí a gente vai para o quarto. A gente vai para o nosso quarto. Aí chega lá no nosso quarto, o que acontece? Tem o lado que o homem dorme, tem o lado que a mulher dorme. Lá na casa de vocês é assim também?
Deita do lado que a sua esposa dorme um dia para você ver. Vai dormir e deita do lado dela, antes dela. Ela chega e te empurra, fala, vai para lá, vai para o teu canto. Deita do outro lado e dorme. Não deita. Não vai do outro lado. Não vai. Aí a gente chega em casa nesse horário, aí a gente troca de lado. Eu deito do lado que ela dorme, ela deita do lado que eu durmo. Mas assim, ela fala para mim assim, eu quero ficar olhando para você. Ela pega uns travesseiros, põe assim e deita lá olhando para mim assim. E aí a gente começa a conversar. Eu falo, e aí amor, como é que foi hoje? Isso é bom. Verdade? Isso é o que eu falo. Quando eu percebo que ela está, sabe, diminuindo aquela parte, eu falo, acho que acabou. Eu falo assim, mas tem mais alguma coisa? Ela falou, vixe! Aí ela começa a falar, a gente está cansado de trabalhar, aí eu começo a ficar com sono. Aí eu começo a fechar o olho assim, ó. Aí ela me cutuca e fala, você está dormindo? Eu falo, não, estou descansando os olhos. E deixa ela falar. Mas aí ela fala, eu estou deitado, estou acomodado, e deixa ela falar. E vai falando, e vai falando. Eu trabalho, essa é uma dica. Maridos, deixa as mulheres falar, elas falam, depois elas ficam mais tranquilas. Eu trabalho fora, eu viajo. Às vezes, na hora que termina o meu dia, eu estou a 100 km de casa, 150 km de casa. Por exemplo, amanhã, na hora que acabar o meu dia, eu vou estar a 150 km, eu vou estar lá em Matão. Aí o que eu faço? Adianta o expediente, gente. O que a gente faz? Ou a gente liga o rádio dentro do carro, né? Ou a gente liga o rádio, a gente, sei lá. O que você faz? Pega o telefone, liga para ela, põe no viva voz, quebra sol do carro. E vem. Ô amor, e aí? Você vai andar uns 10 quilômetros, você vai falar assim, não acredito. Você vai andar mais uns 10 quilômetros e falar assim, verdade? Você vai andar mais uns 10 quilômetros, aí você vai falar assim, é assim mesmo. Gente, com 4, 5, 6 palavras, eu rasguei 150 quilômetros. Isso é verdade. Isso que eu estou contando para vocês é verdade. É assim todo dia. E todo dia ela fala, porque ela tem 7.000 palavras para falar. Então, quando a gente vai avaliar, nós percebemos o seguinte, eu quero um casamento feliz? Quero. Para eu ter um casamento feliz, depende de quem? De mim. De mim. E aliás, a gente precisa aprender uma outra coisa, que quando a gente vai num casamento na igreja, por exemplo, né, a gente escuta o padre falar o seguinte, ó, que a partir de agora vocês são uma só carne, não é? Que o padre fala lá mais ou menos assim? E é verdade. A partir daquele momento que nós casamos, nós somos um só. Tudo que você viver, tudo que acontecer, vai esbarrar nela, tudo que ela viver, tudo que acontecer, vai esbarrar em você. É um só. Então a gente precisa prestar atenção nisso. Precisa prestar atenção nisso. E tem uma outra frase que o padre fala, que ele fala o seguinte, quem já foi aqui no casamento da igreja ouviu, fala assim, o que Deus uniu, o homem não separa. E aí você escuta atrás de você, alguém dizer assim, não separa o quê? Eu já casei 3 vezes. Né? Gente, aquela talvez seja uma das frases mais verdadeiras que o padre fala no casamento. Foi Deus que uniu a gente? Claro que não. Mas nos deu a oportunidade de escolha. Nós escolhemos nos unir, porque Deus permitiu que nós nos uníssemos. E aí ele fala assim, nunca separa. Verdade. Nós nunca vamos nos separar desta pessoa que está do nosso lado. Não entendi, Edinho. Como não? Conheço um monte de gente que separou? Sim. Até eu. Ah, você casou 2 vezes? Não. Casei uma... Pô, mas peraí. Como que você casou uma vez? Antes de eu me casar, eu namorei uma outra moça, 5 anos. Nós não chegamos a nos casar. A minha esposa, antes de se casar comigo, namorou um outro rapaz, 7 anos.
depois não funcionou mais, largou e nós nos casamos. Porém, durante aqueles 5 anos, todas as alegrias, todas as tristezas, todas as energias, tudo que eu e aquela minha namorada vivemos, está nela e está em mim. E ninguém separa. A minha esposa conviveu 7 anos com um namorado, ela não chegou a casar. Mas todas as alegrias, todas as tristezas, todas as energias que os dois criaram, enquanto estiveram juntos, está nela, está nele. E ninguém separa. De modo que quando eu fui casar com a minha esposa, não adiantava eu chegar para ela e falar assim, ó, você namorou o outro lá 7 anos, agora você esquece, o negócio agora é comigo. Não, eu não tenho que falar nada para ela, não. Eu tenho que ter um comportamento muito melhor do que aquele namorado dela tinha. Eu tenho que fazer com que ela me admire muito mais do que ela admirava aquele namorado dela. Se eu quiser ser feliz, se eu quiser que ela me ame, eu tenho que fazer isso até quando? Sempre. Sempre. E a pandemia agora está me dando uma oportunidade gigantesca de fazer isso. De fazer com que ela me admire cada dia mais. 20 anos depois de casado, que ela olhe para mim e fala assim, valeu a pena ter casado com esse cara. Porque eu amo ele demais. Não ama não. Ela só admira. Ela que não sabe disso. Eu que deixo fazer ela admirar, para vocês verem se o amor não acaba. E outro detalhe, que a gente precisa atentar, que a gente precisa preocupar. Quando a gente entra num relacionamento desse nível que eu contei, nós namoramos e largamos, mas tem muitas pessoas que se casam e largam. Aí sabe o que passa a fazer? Atacar o ex. Acabou, gente, isso aí não existe. Atacar o ex. Eu namorei 5 anos. 5. E não fiquei junto com aquela moça. Só que perto de mim ninguém fala mal dela. Porque eu não deixo falar mal dela. Eu estou casado com outro. Ah, Edinho, então significa que você ama a outra? Não. Nós convivemos juntos 5 anos. Se eu falar mal dela, é porque eu fui 5 anos, eu fui o quê? Burro. Por que eu fiquei 5 anos com ela se ela não prestava? Burrice minha. O problema não era ela então, era eu. Eu não posso falar mal dela. Perto de mim eu não deixo. Se alguém chega e fala, ah, porque é fulano, eu falo, nossa, pessoa espetacular, né? Muita gente boa, muita gente boa. E um dia eu fui jantar na casa dos pais da minha esposa, que hoje é minha esposa. A gente tinha começado a namorar, marcaram um jantar. Então vocês imaginam, a família inteira, primeira vez que eu fui lá. Família inteira reunida, aquele monte de gente. Quantos anos ela tinha namorado o outro? 7 anos. Entro na casa. Todo mundo ali sentado na mesa, eu comendo, morrendo de vergonha, né? Quanto tempo vocês acham que demorou para alguém me chamar pelo nome do outro? Gente, não demorou nada. Estava na salada ainda. Já tinha mudado de nome. Aí o que aconteceu? Sempre tem alguém que quer consertar a situação, né? E para consertar, qual jeito que conserta a situação? Vamos falar mal do coitado que ele não está aqui. E aí começaram a arrebentar com o coitado do cara. Eu nunca vi esse cara. Não sei nem quem ele é. Se ele estiver aqui na plateia assistindo, eu não sei quem ele é, porque eu não conheço. Pessoalmente, isso eu nunca vi. Só sei de nome das histórias que eu ouvi. E aí começaram a falar mal do cara. Nenhum não sei o que, o outro não sei o que. Aí eu simplesmente falei assim, olha, eu já entendi. Eu posso só terminar de jantar? Posso comer o prato principal? Se vocês não quiserem, eu não como nem a sobremesa e vou embora. Aí todo mundo ficou olhando assim, falou, não, mas não, como assim? Eu falei, não, eu já entendi. Eu só vou terminar e vou embora. Eu já entendi que não é para eu ficar com a Aline. Não, pelo contrário, nós estamos falando. Eu falei, eu entendi. Aí ninguém
sabe, pensou assim, esse cara é maluco, né? O que ele está pensando, coitado? Ele deve ser meio leso, porque ele não deve estar entendendo. Então, falei, não, eu entendi muito bem. Aí, claro, né? Sempre tem alguém que fala, entendeu o quê? Perguntou para mim. Minha cunhada, que hoje é minha cunhada. Falou, você entendeu o quê? Falei, não, eu entendi que não é para eu casar com a Aline. Falei, não, mas por que você está pensando isso? Falei, não, eu já entendi, vocês já passaram a mensagem para mim que ela é burra. Aí todo mundo, não, o que é isso? Falei, peraí, se esse cara é tudo isso que vocês estão falando, e ela ficou 7 anos com ele, ela não serve para ficar comigo. Pergunta, quantas vezes vocês acham que eles falaram mal desse cara perto de mim de novo? Nunca mais. Acabou. Morreu o assunto. Nunca mais. Não precisa falar mal do outro. Ela quer saber do outro. Eu tenho que saber de mim. Eu tenho que saber de mim. E aí tem mais um detalhe. Além dos desafios que a gente casa, nós temos um outro, que nós não casamos só com a pessoa. Nós casamos com um pacote completo. Nesse pacote vem sogro, vem sogra, vem, né? Cunhado, cunhada, sobrinho, né? Vem aquele pacote completo. Você vai conviver com esse pacote inteiro. Aí, é aquele detalhe. Lembra que a gente quer que a pessoa ame? Lembra que a gente quer que a pessoa ame? Os casados aí? E que sirva para os solteiros, já fiquem sabendo disso, tá? Pergunta, eu posso falar mal do pacote do outro? Posso? Posso. Tanto que eu falo. Eu devo? Aí não. Eu não devo falar, mas poder pode, porque é o que a gente mais ouve. As pessoas atacando o pacote do outro. Se eu fizer isso, não é inteligente, porque eu quero ser feliz. Quero ser feliz no casamento. Quero que a pessoa me admire. Se eu falar mal do pacote dela, ela vai me admirar? Por exemplo, se eu falar mal da minha sogra, minha esposa vai me admirar? Ela vai falar assim, que bonitinho, meu marido não gosta da minha mãe. Vocês acham que ela vai pensar assim? Então a pergunta é, eu posso falar mal da minha sogra? Não devo. A minha esposa pode falar mal da mãe dela? Pode, é do pacote dela. Pode falar. Deita o pau, é do pacote dela. Eu não posso. Tanto que tem dia que eu chego em casa. Carlão, para com essa parte, paga essa parte. Tanto que tem dia que eu chego em casa e a gente está tomando aquele chá que eu falei para vocês e ela começa a falar mal da mãe dela. E ela começa a falar mal da mãe dela. E vai, porque é minha mãe, porque não sei o quê, porque é normal, né? Família, vai, falando mal da mãe dela. Gente, dentro de mim, sobe aquele pensamento e aquelas energias do conhecimento espírita que eu adquiri. E a vontade que eu tenho de falar é assim. Agora que você percebeu que tua mãe é uma bruxa. Olha, como eu estou evoluído, né? Se eu falar isso, vai ajudar em alguma coisa? Não vai ajudar. Não vai ajudar. E eu não falo. Sabe o que eu falo? Eu falo assim, tenha paciência, ela é sua mãe. Ah, mas não sei o quê. Mas ela é sua, calma, tenha paciência. Eu defendo. E aí sabe o que ela faz muitas vezes? Ela termina de levantar o chá e fala, eu não quero nem conversar com você hoje. E sai. Eu falo assim, mas por quê? Ela fala assim, por quê? Porque você dá razão para minha mãe ainda. E sai. Só que é contraditório isso. Ela dá 2 passos e dentro dela ela está assim, ó, yes! Esse é o marido que eu escolhi para mim. Ele não fala mal da minha mãe. Ela não está brava comigo. Ela ia ficar brava se eu tivesse falado mal da minha sogra. E assim é com o sogro, é com o irmão, nós temos que aprender que o pacote do outro é do outro, não é nosso. Foi ele que conviveu a vida inteira. Ah, Edinho, mas o meu cunhado é muito folgado. Não tem problema. Ele é do outro pacote. Cuida do seu pacote. Não deixa as pessoas do seu pacote serem folgadas. Ah, mas o meu cunhado vai em casa lá quando a gente faz qualquer coisa, ele entra, puxa uma cadeira, senta, põe um sapato em cima da mesa, e ali ele fica, e ele come, ele entra na geladeira, ele pega tudo que tem, não leva nada, suja tudo, não lava um copo. Sabe o que você faz? Fala nada.
A hora que ele sair, você organiza tudo, limpa e lava o que ele sujou. Você acha que a pessoa que está do teu lado não vai perceber? Aí sabe o que acontece? Ela mesma vem falar. Fala, escuta, mas esse meu irmão é folgado, né? Ah, tá acostumado, é o jeito dele. É o jeito dele nada. Pronto, ela já toma as dores e ela vai atacar. Você não precisa atacar. Porque dentro dos pacotes todo mundo sabe quem é folgado, todo mundo sabe quem não gosta de trabalhar, todo mundo sabe quem fala muito palavrão. As pessoas já sabem, você não precisa indicar isso. Porque senão vai ficar mal para você. E a pessoa não vai te admirar. Então nós temos que demonstrar equilíbrio, aprender a ter equilíbrio. Sabe? Nos compenetrarmos e termos a certeza daquilo que nós viemos fazer aqui. E de olhar para aquela pessoa que nós escolhemos, e olhar e ver nela as virtudes que nós sempre vimos. Valorizar isso. Porque se a gente fizer isso, vai ser benefício para nós, não é para outra pessoa. Não é para outra. E mais, casamos, 2 pacotes, não estava bom? Não, vamos aumentar, vamos fazer filho. Aí que você tem que ter sabedoria. Aí que você tem que ter sabedoria. Tem dia que eu estou naquele chá à tarde, chego em casa, e os meninos se pegam mais, né? Os meninos, eu tenho uma menina, 2 meninos, os meninos se pegam mais. Aí eu chego e ela fala, ainda bem que você chegou. Eu penso assim, como assim, né? Super-homem, Homem-Aranha, alguma coisa assim, né? Eu falo, por quê? Porque esses meninos deram trabalho o dia inteiro. Esses meninos estão se pegando, precisa de alguém de pulso firme para tomar uma atitude aqui. Novamente, sobe aquela energia, os ensinamentos da doutrina espírita, o pensamento que eu tenho, eu vou catar um chinelo, cortar esses moleques de chinelo ou de cinta, que vai ficar bom e vai resolver. Se eu fizer isso, vai resolver? Ela vai me admirar? Se eu der mais uma chinelada, se eu der um puxão de orelha, um puxão de cabelo num filho, dói mais nela do que neles. Mas lembra lá atrás? Que eu quero ser feliz no casamento? Lembra lá atrás? Que eu quero que a minha esposa me ame? Então cabe a mim ter controle e fazer o que precisa ser feito. E eu falo para ela assim, vamos tomar um café e depois a gente resolve isso. Aí a gente toma um café, toma um chá, e eu falo assim, agora eu vou resolver essa parada com os meninos. E aí eu vou lá pro quarto, que já estão os 2 lá, né? Aí eu chego lá no quarto, o que aconteceu? Aí um fala uma coisa, outro fala outra coisa, aí eles sentam, peraí, vou falar só uma coisa, hein? Eu não quero mais saber de confusão aqui, vocês estão entendendo? Pede desculpa pro seu irmão. Aí pede desculpa pro seu irmão. Aí pede. Estamos combinados? Estamos combinados. Resolvido? Agora eu estou perguntando para vocês. Resolvido? A hora que eu viro, quem está atrás de mim? Ela! Foi atrás para ver o que eu ia fazer. Aí ela vira para mim e fala assim, escuta, é isso aí que quer resolver? Sai pisando firme, batendo o pé no chão assim, ó. Eu falo, nessa casa, tudo é eu, tudo é eu, tudo é eu. Ela está brava comigo? Não está. Ela saiu falando, tudo é eu, tudo é eu, tudo é eu. E lá por dentro ela está assim, yes, esse é o marido que eu escolhi para mim. Ele não bate nos meus filhos. Então nós temos que começar a ponderar o que é que nós queremos para o nosso casamento. Quero ser feliz? Quero ser feliz. A pandemia está dando para muitas pessoas uma oportunidade incrível de fazer, de trazer, de criar admiração nas pessoas. Mas isso requer conhecimento e esforço. Nós temos que nos esforçar. Porque para a gente evoluir, para a gente crescer, nós temos que nos esforçar. E isso está simplesmente na mão de cada um de nós. Então a pergunta que nós temos que fazer, outra coisa, tem muita gente que fala que o casamento é uma instituição falida e que num futuro próximo o casamento não vai mais existir.
Pergunta 696 do Livro dos Espíritos. Kardec perguntou isso para a espiritualidade. O que é que vocês acham se de repente os humanos resolvessem abolir esse sistema de casamento? O que vocês acham que a espiritualidade respondeu? Responderam assim, ó: seria o mesmo que voltar à vida animal. Como nós aprendemos que a gente nunca regride, isso não vai acontecer. Nós vamos continuar cada vez mais sólidos nessa instituição do casamento. Porque na 695 fala que é um progresso. E na 696 ele complementa, fala assim, ó: inclusive, vocês iriam se rebaixar mais que alguns animais, porque alguns animais dão um exemplo para vocês de união estável. E só para a gente finalizar, porque pode ser que aqui algumas pessoas ouviram tudo isso e se encaixem na pergunta 697. Pergunta 697 do Livro dos Espíritos. Kardec perguntou assim, ó: a indissolubilidade absoluta do casamento é algo da lei humana, humana, ou da lei divina, da lei natural? Os Espíritos foram muito claros. A indissolubilidade absoluta do casamento é algo da lei humana. E ainda disseram o seguinte: mas a lei humana pode ser alterada, a lei natural não. O que significa isso? Significa que aquelas pessoas que a gente condena ou condenava, né, quando se separavam, falava assim: ah, eu me separei. Aí todo mundo: ah, mas aquela fulano lá é separado, fulana lá é separada, aquela coisa. Não tem nada disso não. Qual que é a recomendação? Sabe qual que é? Case-se novamente. Case-se. Aliás, é uma coisa assim que eu acho meio até interessante, né? Por exemplo, tem muita mulher que fala mal do marido, fala mal do casamento e larga. E larga. Sabe o que acontece? 2 meses depois ela já está com outro. E eu pergunto, se fosse tão ruim assim, nunca mais ia querer. A gente tem necessidade de ter alguém do nosso lado. E eu fico muito admirado com isso com as mulheres, porque os homens não são assim. O homem não é assim não. O homem quando larga, vai esperar 2 meses para quê? É muito diferente. É muito tempo, 2 meses. Né? Era tão ruim. Era não sei o que. Aí o homem larga. Olha lá, assim, né? Quando já não larga, já está com outra. Né? Ou seja, se nós vamos sempre procurar alguém do nosso lado, nós vamos estar sempre com trabalho a fazer. Então que a gente faça isso dentro da nossa própria casa. E aquelas pessoas: ah, mas eu já me separei. Case-se novamente. Vai lá. Vamos progredir. Vamos batalhar. Vamos nos esforçar. E agora, nesse momento que nós estamos aí, entrando, e possivelmente amanhã, talvez, né? Talvez não. Vamos pensar que aquelas pessoas que estão dentro da nossa casa foram as nossas escolhas. Nós viemos aqui para cuidar de cada um de nós. A misericórdia divina nos deu a oportunidade de nascermos aqui nesse mundo, para buscarmos o nosso crescimento, para buscarmos a nossa alegria, para buscarmos o nosso desenvolvimento espiritual. E nos deu a possibilidade de escolhermos as pessoas que nós queríamos do nosso lado para fazer isso. Nós escolhemos esposa, nós escolhemos marido, nós escolhemos filhos, e quando nós fizemos essa escolha, nós sabíamos que viria sogro, sogra, que viria uma família muito maior. Sem família, sem marido, sem mulher, sem filhos, não existe como este planeta crescer, esse planeta evoluir, e esse planeta chegar onde ele tem que chegar e vai chegar, que é num mundo de regeneração, onde o amor fica estampado no olhar de cada um de nós. Que nós todos possamos aproveitar esta oportunidade que nós temos
de estar aqui neste momento de transformação e sermos aquelas pessoas que possamos testemunhar a alegria, a felicidade, quando alguém chegar para nós e dizer que vai se casar, ou quando alguém chegar e perguntar para a gente o que a gente acha do casamento, que nós possamos dizer que é muito bom, que vale a pena e que nos faz muito feliz. Quando alguém chegar e disser para a gente que vai ter filhos, que a gente possa dizer que é muito bom, que vale a pena e que nos faz feliz. E que quando a gente chegar de volta lá no plano espiritual, a gente possa chegar assim, tranquilos, com a certeza do esforço feito dentro daquilo, dentro das nossas possibilidades, dentro daquilo que cada um de nós podíamos fazer. Porque o ponto de partida, todos nós temos. Todos nós. Nós queremos ser bons, nós queremos amar, nós queremos que as pessoas que estão do nosso lado sejam felizes, nós queremos o melhor para os nossos filhos. Então não vamos nos esquecer de que o melhor para os nossos filhos, a alegria para os nossos filhos, a felicidade para aquela pessoa que está do nosso lado, a felicidade para aquelas pessoas que nos olham, que nos veem, é o nosso exemplo. Como Jesus esteve aqui para nos dar o exemplo, que nós possamos, num grau menor, seguir na mesma tarefa, sendo exemplo de alegria, de caridade e de esforço para todas as pessoas que nos olham. Muito obrigado a todos vocês.